Então hoje eu vou apresentar, eu e o Rafael vamos apresentar a implementação da máquina de Turing feita em C, no caso, né? É, o Rafael vai começar explicando essa parte aqui que é a parte de leitura do arquivo. No caso, o Uhum, arquivo seria, só deixa eu pegar o arquivo aqui para mostrar, seria esse aqui, ó. uhum. Bom, a primeira parte a gente está definindo algumas constantes ali para pegar o tamanho das coisas que foram definidas durante o EP, né, no arquivo do EP. A primeira linha é o file, o ponteiro de pointer, né, um ponteiro de file, é o fpointer, né. Ele vai abrir a TM definition txt em modo reading, ele vai ler a definition txt. Para ler, a gente usa essa função fgets, que ele vai passar. Ele precisa de um ponteiro que ele vai gravar as informações, o tamanho que você vai pegar e o ponteiro do file. E, bom, basicamente a gente seguiu esse padrão aí de char e fgets, né? Às vezes pegando, por exemplo, o número de estados, né? A gente usa essa outra função atoy, que ela recebe uma string e retorna um número, né? E basicamente a gente seguiu com esses dados, de forma bem simples assim. A gente. é, Esse main set aí é para fazer o quê? É para separar lá? Ah, esse aqui ele zera as ele coloca zero dentro do malloc aqui, tipo, ele insere zero no, numa cadeia. É pra zerar o que tem dentro dessa cadeia aí do malloc. Entendi. Vai deixar tudo zero. Isso. Beleza. Aí a gente acaba fazendo um for nas transições, né? A gente pega um número de transições para conseguir fazer pegar todas as transições certinhos. A gente dá uma strcopy, que é para copiar a string no buffer. Na verdade, acho que. Não, tá copiando no buffer mesmo. Pega a transição, aí ela copia pro buffer, pra não ficar o mesmo ponteiro, né? Pra utilizar outros ponteiros aí. Uhum. Daí a gente pega todas as informações da transição, né? É, o estado que vai, o estado que fica, a leitura que ele vai fazer, a escrita que ele vai fazer, se ele vai pra direita, se ele vai pra esquerda. Depois Quantidade a de gente. transições também. É basicamente a definição formal da máquina de Turing, essa implementação aqui, né? Uhum. Aí a gente vai salvando nesse modo de estrutura aí de estados, né? É uma. O states é. É Qual? um, é um State T, grafo, né? né? É um grafo, né? É. State T é um grafo. Daí a gente pega todos os estados e o estado ele vai acabar sendo como se fosse um array. Depois disso a gente vai pegar a transição, que também é uma transições que é uma array também. E depois a gente pega para os caracteres de leitura, de escrita, direção, etc. Bem, agora eu vou explicar um pouco sobre as bibliotecas, né, que a gente desenvolveu. No caso, a parte aqui de Turing Machine, né, seria a parte da implementação em si da máquina. Aqui nessa função, ela cria a máquina, né? Ela faz a construção da máquina de Turing. Ela pega uma fita e desse char, que seria a fita, né? Ele vai até o barra zero, que é o final da string, né? Final da fita. E ele vai fazendo mallocs desse symbol para pegar o valor dessa fita aí armazenar aqui dentro dessa lista ligada, uma lista duplamente ligada, né? Que a máquina de Turing vai tanto para a esquerda quanto para a direita, né? E ele aponta, no caso, quando é a primeira vez que ele faz esse malloc, ele aponta o cabeçote para o início da lista. Aí no caso aqui, ele vai criando o restante da lista, né? Vai criando o restante a partir daquela string lá em cima. Aí ele retorna a máquina. É, aí depois, deixa eu entrar aqui no main de novo.
Aí depois que ele cria a máquina, ele vai processar. Esse start processing, ele retorna um boolean que diz se a fita foi aceita ou não. Aí, no caso, se ele entrar aqui dentro, ele vai começar a fazer o processamento, né? Ele vai pegar o conteúdo, o símbolo que tá no cabeçote, ele vai pegar a transição e aí ele vai ver se a transição existe, né? Ele vai verificar se essa transição existe. Caso ela não existir, significa que ele leu um símbolo inválido para essa máquina que foi programada, né? Aí, caso ele exista, ele vai aqui, vai pegar o conteúdo do cabeçote, né? E vai atribuir o valor do caractere, por exemplo. Ele lê X e escreve A, por exemplo. É o que faria isso aqui, essa linha. Aí ele vai mover o cabeçote para a direção que está a transição. Aí ele muda de estado. Essas, essa é a parte principal da máquina. Esse Move Finite Control, ele justamente faz essa movimentação do cabeçote. Ele entra com o Direction, né, que é um, deixa eu pegar aqui, que ele é um Mas enumeration. não da esquerda para direita? Ah. É, left seria 0, right seria 1, né, no caso. É, como esse Finite Control é uma lista ligada, e ele vem desse graphic aqui, e esse graphic que é uma implementação de grafo, é um gráfico bem genérico, ele aceita qualquer coisa. É, aí, no caso, eu fiz um controle usando esse direction, porque quando eu crio uma lista ligada, ele sempre vai ter duas posições para as arestas, que é a esquerda e direita, né? No caso lá é 1 e 0, mas aqui no caso da transição é esquerda e direita, e mesmo assim ele aceita, tá? Ele vai tanto para a esquerda quanto para a direita, mesmo os tipos sendo meio distintos, né? Porque aqui é um enumeration, né? Enumerate. Ah, caso ele entre nesse estado, por exemplo, nessa parte aqui, por exemplo, ele verifica se é nulo esse direction. Se o direction for nulo, ou seja, se o, o nó daquele da onde aquela aresta aponta for nulo, ele vai num outro, ele entra nesse else, ele vai fazer uma lock desse caractere, que seria o caractere nulo, né, que seria o tracinho, e ele vai lá e adiciona na fita esse tracinho. Adicionando na fita, ele vai lá e retorna o estado, que volta para a máquina, ele verifica o estado lá, verifica se corresponde a um. Cadê? Deixa eu só pegar aqui. Aqui. Se corresponde a esse aqui, né? No caso, ele estaria aqui no final. Feito isso, ele termina o processamento e muda a fita. Que é basicamente a mesma coisa da criação da fita, é quase o mesmo método. Método não, mesma função. A única coisa que muda é que ele destrói a lista, que era a fita anterior, né? E, e constrói uma outra fita a partir da entrada aqui de cima. Aí ele reinicia o processamento novamente. Volta aqui e faz o processamento. Aí lógico, ele dá um free tape aqui, né? Porque toda vez que ele entra aqui, ele vai criar uma fita e destruir a fita. Sempre quando termina o processamento. Aí ele printa os estados se estão ok ou não. Aí, aí quando termina todo esse processamento, ele faz a destruição da máquina, né? Ele destrói a fita que está dentro da máquina, destrói perdão, destrói as transições
que é, no caso, a gente tem um array com, com os estados, né? Então, quando eu tenho os estados, eu vou ter todas as transições. Então, eu consigo fazer isso aqui. E ele também dá um free nesse initial state, que é o estado inicial, né? Seria o primeiro estado. E por final ele dá um free na machine, que é a própria máquina, né? É o próprio struct da máquina. E por fim termina. No caso a gente fez algumas validações usando o Valgrid para ver se tinha Memory Lake. Tinha alguns, mas eu já ajustei. Agora não tem mais nenhum. Tanto é que não mostra nenhum erro de memória também ou de heap. Bem, e agora eu vou mostrar aqui a execução. Eu fiz alguns scripts, não, eu fiz algumas tasks do VS Code e do Launcher aqui para executar logo quando eu aperto aqui. Então, se eu estiver usando o VS Code, dá para você executar por aqui. Aquela primeira execução aqui em cima foi do Valgrid, que ele verifica se teve vazamento de memória, como eu disse. E a execução final é essa aqui. Essa primeira deu ok, essa segunda deu ok, e essas outras aqui não deram ok. Aí no caso, dá pra mim também é possível ver como ele está fazendo o processamento, que é esse print state machine. Se tirar o comentário dele, ele vai mostrar como ele fez o processamento, por exemplo. Está no estado 0, leu A, aí escreveu X aqui, né, no caso, foi para Q1 e leu A de novo, aí foi para B, né, ele escreveu leu A, escreveu A, foi para B, aí leu B, escreveu Y, ele vai fazendo isso aqui. Aí aquela parte lá que ele vai adicionando os nulos, né, caractere de vazio no final, caso ele precise ir lá pro final, né? E a mesma coisa vale para as outras aqui, ó. Ele vai fazendo esse zigue-zague aqui. Bem, do nosso trabalho da máquina de Turing, a implementação da máquina de Turing é isso. Uhum. Uma coisa que é bom destacar, né, que a gente estava rodando pelo WSL, né, no Ah, verdade. Visual Studio. A gente usou o Visual Studio com WSL. É, E no aí caso, tem que o instalar algumas Rafael. coisas, né? Não, só precisa instalar o GCC, que vai depender do Linux que você está usando, né? Ou o Windows, acho que no Windows também funciona. Mas a gente usou o GCC, o GDB, que é o debugger, né? E o Valgrid e o BuildTools, né? Uhum. É, se for pelo WSL, tem as extensões ali, aí você tem que instalar a versão do extensões de C também, É, para conseguir rodar no debug, né? se for usar isso, se for usar no caso o VS Code, né? Caso Aham. não use o VS Code, você tem que dar um GCC passando todas as libs, né? Só os .cs, por exemplo aqui, ó. E não precisa passar esse "-g" não, que aí ele vai gerar um arquivo aqui. Na Que eu acho saída, que, né? que eu acho que foi esse main out aqui. Bem, é isso. É isso.